fotinho atualizada, tá bom? Então, terça de manhã vocês vão ter a fotinha do pessoal de segunda e assim sucessivamente. A gente só vai manter a mesma foto lá se a pessoa ficar mantendo ali o lugar dela, o primeiro lugar, o segundo, o terceiro, enfim. E a pontuação vocês verão aqui. Então, o que vocês vão precisar para participar desse desafio? Celular e internet, certo? Se tiverem dificuldade com a internet, vão ser orientados aqui amanhã, ok? E quem recebeu esse papelzinho aqui, ó, guarde ele que lá na saída, a recepção e mais uma equipe vai estar marcando. Esse é um cartão de presença, que também vai ter uma premiação, tá? E a gente vai marcar que você veio. Você vai receber e você vai trazer ele durante as outras noites. Se você esqueceu, poxa vida, sinto muito. Você não vai marcar, tá bom? Quem não recebeu o cartão vai receber lá na saída. Não precisem levantar e nos procurar. No final do culto, na saída, você vai receber e nós iremos marcar. Tudo certo? É isso, então. Nós aguardamos vocês amanhã, mas enquanto isso, nós possamos estar aqui em reverência e adorar o nosso Deus. Essa é uma semana especial, com certeza, e a título de informação, só de repetição, na verdade, foi publicado nos grupos de todas as igrejas, que essa é uma semana especial de reavivamento espiritual. E durante toda a semana, nós estaremos aqui nesse horário, e seria interessante, né, cada um se organizar para estarmos aqui aprendendo juntos essa temática que é importante relacionada à mordomia cristã. E então, durante todos esses dias, essas noites, melhor dizendo, nós estaremos aqui nessa jornada, né, de estudo, de relembrar alguns pontos, de talvez absorver algum conhecimento novo, mas assim então nos avaliarmos para que estejamos atentos quanto à volta de Jesus Cristo, ao nosso preparo também, e tudo que implica, né, o preparo para a volta de Jesus Cristo. Daqui a pouquinho vai chegar umas cadeiras, vejo alguns em pé ainda, então vamos só aguardar um pouquinho que já vai chegar. No sábado, a gente vai finalizar no sábado pela manhã, aqui na igreja, já avisando e lembrando que vamos finalizar com a Santa Ceia. Então todos já estão sendo convidados, né, para juntos finalizarmos aqui com a ceia do Senhor, tá? Todas as igrejas, vai ser um momento bem interessante e eu acredito que oportuno também e bom para todos nós. Essa semana, Embaixadores do Reino, ela está acontecendo em toda a divisão sul-americana, nos 8 países, né, que a compõem, em todas as igrejas, né, dessa geografia, e eu tenho certeza que é um momento bem espiritual, porque os tempos que nós vivemos são tempos difíceis e a gente precisa se posicionar de maneira correta, tendo informações corretas em relação ao reino de Deus, tá bom? Então, esse é o tema geral da semana, Embaixadores do Reino. É um nome bem sugestivo, porque é como Deus nos enxerga, né? Como embaixadores do seu reino, enquanto estamos aqui neste mundo ainda. Obrigado que durante as noites, as 10 igrejas aqui de dentro da cidade de Santa Isabel estarão com participações na recepção, em momento de louvor, na mensagem musical, com um testemunho. Então cada uma vai ter o seu momento, né, de participação durante toda a semana, tá certo? Então se organiza para estar com a gente aqui ao longo desses dias, tá bem? Pela manhã só uma fala, tá certo? Mas a partir de amanhã
de manhã, 5h10 da manhã, eu estarei aqui na igreja para fazer um momento de oração. É só oração, sem sermão, uma leitura da Bíblia. Caso alguém queira acompanhar esse momento de oração, será bem-vindo às 5h10 da manhã, tá bom? Às 5h30 a gente encerra cada um. Se tiver alguém aqui, vá para as suas atividades. Se não tem ninguém, eu estarei orando por vocês esse horário da manhã, tá bem? Então, o tema de hoje, nós vamos avançando então, a família como mordomo, tá? Colocando Deus em primeiro lugar. Você trouxe a sua Bíblia? Ok, então já pega a sua Bíblia aí, ok? Alguém vindo na igreja pela primeira vez hoje? Alguém que está vindo a primeira vez aqui na igreja central? Ok, sejam bem-vindos, tá bom? Você que está vindo a primeira vez na igreja hoje, seja muito bem-vindo. Essa é uma semana especial, você é convidado a estar presente, se puder, todas as noites, ok? Então, que seja um momento marcante para você, para a sua vida, para a sua família. O texto que nós vamos começar lendo vai ser Mateus capítulo 6 e o verso 33. Mateus capítulo 6 e o verso 33. Porventura tem alguém entre nós que não tem Bíblia, que gostaria de uma Bíblia para acompanhar a leitura? Só levantar a mãozinha aí. Ok, temos aqui os diáconos aí podem ajudar providenciando. Só levanta a mãozinha aqui, ó, para a gente ver quem precisa de Bíblia. Ok, temos uma mão apenas aqui na frente, outra lá perto do final da igreja. Você pode ter uma Bíblia emprestada. Uma boa parte dos textos vão aparecer aqui na nossa tela, mas nem todos vão aparecer, tá bom? E você pode acompanhar a leitura desta forma. Mateus capítulo 6 e o verso 33. Com a Bíblia aberta, nós vamos fechar os olhos e fazer uma oração. Pai amado, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Obrigado por estarmos aqui nesta noite, que Teu Santo e Bom Espírito esteja conosco aqui, nos instruindo pela Tua Palavra, através do tema que foi preparado para esta ocasião. Fala o nosso coração, Senhor, te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mateus capítulo 6, o verso 33, então, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Esse é um texto que é bem interessante, e ele começa falando com o verbo buscar. Buscar. O que você tem buscado para a sua vida? De verdade. O que você quer para a sua vida? É ruim quando a gente não sabe o que quer, né? É muito ruim não saber o que quer. Aquela inquietação, aquela insatisfação com tudo. O texto então nos fala do verbo buscar, de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Para muitos então o objetivo da vida é apenas material, ter, tá? Ter coisas, né? Ter coisas. Então, como ser feliz? Como ser fiel na mordomia em família? O que é mais importante é ter ou ser? O que é mais importante? É ter ou ser? E quanto a gente investe em si? O quanto a gente se esforça para ser?
para ser um servo, uma serva de Deus. Continuando então, a ilusão da riqueza. Você já parou para perguntar assim, ou alguém já te perguntou, se você ficasse rico, o que você faria? Você já parou para pensar? Se de repente você recebesse lá caísse uma mensagem no teu celular, né? Você acabou de receber um Pix de R$1 milhão. O que você faria? Qual seria o seu primeiro pensamento? Olha só esses 3 amigos, né? Esses 3 amigos, o primeiro deles disse assim, ó: se eu ficasse rico, compadre, compraria a maior fazenda só para todo mundo ver que eu sou rico. O segundo compadre, ele disse assim: eu iria morar no estrangeiro, sair dessa vida, fugir de tudo isso. O terceiro disse assim: se eu ficasse rico, eu ficaria aqui mesmo e guardaria meu dinheiro, gastaria quase nada só pelo prazer de ter dinheiro. Em qual desses perfis aqui você se encaixa? Em algum? Em nenhum? Como que seria se fosse você falando? Essa conversa, na verdade, foi entre 3 amigos, né, da roça, do interior, mas ele revela diferentes motivações para a riqueza: ostentação, fuga da realidade e acumulação sem propósito nenhum. Todas elas ignoram o verdadeiro propósito dos recursos na perspectiva cristã. Todas elas ignoram a forma como Deus quer que a gente administre os recursos que Ele nos proporciona. Então, já disse Horácio, né, lá na Roma antiga, o dinheiro será sempre escravo ou o patrão. Quem decide isso é cada pessoa, né? Ou nós controlamos nossas finanças com sabedoria, ou elas acabam controlando nossas vidas e prioridades. Quem é que está no controle dessa história? Quem é que está nesse controle? Então, falando um pouco de dinheiro, o dinheiro ele tem sua importância, tá? Na vida familiar. A ausência de recursos ocasiona medo e vulnerabilidade. Pressão, né? Será que eu vou conseguir sustentar a minha família? Será que eu vou conseguir pagar as contas? Será que não vou cortar a minha água e a energia? E aí vai passando, né? O medo e essa sensação de vulnerabilidade. A ausência de recursos também pode causar vergonha e, sem dúvida, causa também limitações. Poxa, eu queria tanto ir nesse congresso, né? Mas não vou porque não tenho dinheiro. Eu queria ir tanto nesse passeio, né, do Ministério da Mulher, de homem, da criança, do adolescente, mas não dá porque o dinheiro está curto. Então, a ausência de recurso, ela causa limitações na vida da gente. Outro, a ausência de recursos causa também tensão e ansiedade. Até um tempo atrás, a maior causa de divórcio era o adultério. Hoje, a maior causa de divórcio não é mais adultério. São razões financeiras. Tá? São razões financeiras. É a maior causa hoje de divórcio, porque a ausência de recursos ou a não concordância na forma de administrar causa então impacto no relacionamento conjugal. Causa também ansiedade, né? Preocupação. A ausência de recursos também ela traz a carência do necessário.
E normalmente isso quebra mais para o lado das mulheres, né? As necessidades básicas, às vezes, das mulheres deixam de ser atendidas por falta de recursos. Coisa simples, do shampoo, perfume, e outros detalhes, né? Então, tudo isso pela falta, pela carência, né, do recurso. Mas também tem benefícios a presença, né, do recurso, a segurança familiar, o conforto no lar. Quem não gostaria de ter um pouco mais de conforto? Quem não gostaria de um pouco mais de conforto? Ter conforto é ruim? Quem acha que é ruim ter conforto? Não é ruim ter conforto. Não, o ruim é endeusar o conforto, né? O recurso ele pode alavancar a posição social do indivíduo. O recurso ele pode proporcionar aceitação na comunidade onde o indivíduo está presente. Então tudo isso são impactos que o recurso pode causar de maneira positiva ou negativa na vida do ser humano. Uma vez eu estava numa loja lá no interior de Goiás. E eu queria falar com o dono da loja. E eu entrei na loja nesse padrão de vestimenta que eu estou aqui hoje. Era a maior loja da cidade. E eu tinha uma malazinha que eu carregava. Eu queria falar com o dono da loja. Eu estava comportando. Eu queria conversar com o dono da loja para ele me permitir fazer palestra para os funcionários dele. E eu entrei na loja e após mim entrou uma senhora com 3 crianças. E as vendedoras então saíram da loja, ali sentadas no sofá onde elas estavam, uma loja de imóveis. E elas vieram 3 para cima de mim. Boa tarde, senhor. Eu disse boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Eu quero falar com o proprietário desta loja. Enquanto isso, a senhora que estava com as 3 crianças estava aguardando 3 atendentes falar comigo para poder falar com elas depois. Um julgamento muito natural, que quase todos nós fazemos da condição social pela aparência como a pessoa está vestida. E quase todos nós fazemos isso. Tenho um irmão da igreja, ele tem duas lojas, é estável financeiramente, não é rico, mas não tem necessidade de nada que o dinheiro possa comprar. Ele gosta de andar por aí de chinelo e bermuda, uma camisa do Paysandu, é do Paysandu, né? Então, aí um dia desse ele estava no shopping aqui em Belém. Aí as pessoas começaram a olhar para ele assim. Ele entrou numa loja dessa chique com a esposa e começaram a olhar ele assim de cima para baixo, né? As vendedoras. Aí ele disse assim, que ele só pensou na cabeça. Depois ele me contando a história, ele me disse, né, pastor, eu pensei assim: o que importa não é a vestimenta com que eu ou elas estão vestidas. Nesse caso aqui ele disse. Mas o que importa é que eu posso pagar pelo menos uns 3 anos de salário para cada uma das vendedoras que estão me julgando nos olhos. Nesse caso ele disse isso, porque elas estavam julgando ele pelo chinelo, uma chinela havaiana. Ele vende havaianas na loja dele. Quantas vezes a gente faz isso? Por causa do benefício ou do malefício que o dinheiro pode fazer na vida do ser humano. Então, para que existe o recurso e qual a finalidade do recurso?
A gente precisa entender que nós não podemos tornar os bens materiais num fim neles mesmos, certo? Mas infelizmente muitos esquecem que bens materiais são apenas um meio e não um fim em si mesmo. Acumulam dinheiro mesmo que não usufruam, ou este não produz os benefícios que poderia oferecer para a própria família, para a sociedade ao seu redor e também para a obra de Deus no mundo. Outro dia eu vi um vídeo que foi gravado no interior do Maranhão, de um senhor que estava jogando fora blocos de notas de 100 reais, de 50 reais, de 20 reais, e não era pouco não, era muito dinheiro, que ele deixou guardado embaixo do colchão durante muito tempo, e o cupim comeu quase todas as notas, furou quase todas as notas, que elas não tinham mais como ser recuperadas. Elas grudaram uma na outra, molharam, grudaram uma na outra, e ele teve que jogar quase todo o dinheiro fora, porque acumulou apenas para si e tirou então o benefício da própria família, da sociedade ao redor, deixou de ajudar pessoas. Não sei se ele era cristão ou não, mas o fato é que o mau uso do recurso, ele pode privar família, pessoas e a própria obra de Deus no mundo. Então, assim, muitas pessoas acumulam sem objetivos mais nobres, apenas pelo prazer de ter ou de gastar, se exibir como meio de fuga ou para possuir coisas. O dinheiro, então, ele pode ser um vício. Para muitos, o dinheiro não é mais um meio, para manter a vida com dignidade, servir a Deus com generosidade ou ajudar o próximo em suas necessidades. No mundo contemporâneo, o dinheiro não somente compra vícios, mas ele se tornou também um vício. Tem se tornado um vício. Simplesmente por ter. Eu imagino que uma boa parte, ou todos nós conhecemos histórias de pessoas que acumularam, morreram, e no final das contas fica às vezes a briga entre os herdeiros, confusão, gente que morre doente, que o dinheiro não pode comprar saúde. Não é assim? Então, ou ele compra vício, ou ele está se tornando um vício. Em vez disso, tornou-se um objetivo de vida, em alguns casos buscando mesmo ao preço da destruição da própria vida, dos relacionamentos e da fé. A Bíblia, no entanto, ela tem algumas advertências, e eu gostaria de ler duas com vocês sobre dinheiro. A primeira delas está no livro de 1 Timóteo, capítulo 6 e o verso 10. Quem quiser acompanhar na Bíblia, pode procurar, mas vai ser projetado o texto aqui. 1 Timóteo 6,10 diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. O texto está dizendo que o dinheiro é problema? Não. O texto está dizendo que o amor ao dinheiro, ele se torna um problema. Lucas capítulo 16 e o verso 13 nos diz assim, Jesus falando que não podeis servir a Deus e às riquezas. Não dá para servir a Deus e as riquezas. Esse texto está dizendo então que todos que servem a Deus não precisam ter dinheiro? Não. Ele está dizendo a quem nós servimos, a quem nós adotamos como Senhor da nossa vida. Nesses dois textos, Paulo advertiu contra a idolatria do dinheiro, enquanto Jesus apontou que o dinheiro ele
pode se tornar um rival de Deus. A questão então não é o dinheiro, mas a nossa relação com o uso dele. Pouco ou muito, passa pela mão de todos nós aqui alguma quantia de dinheiro. Pouco ou muito, mas passa. E a gente precisa ter cuidado com essa relação que nós temos com ele. Então, a pergunta importante para a gente avançar: como alcançar a mordomia fiel? Como alcançar isso? O texto que nós lemos, Mateus capítulo 6, como é que diz o texto? Mas buscai em primeiro lugar, o que mesmo? O reino de Deus. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Então o reino de Deus deve vir primeiro. Primeiro Deus. Ele é o rei e nós seus súditos. E súditos devem servir seu Senhor, não a si mesmos ou as suas posses. Apesar então do contentamento ser um extraordinário elemento da felicidade e espiritualidade, quando se trata de bens materiais, muitos vivem buscando as coisas em primeiro lugar, em vez do Senhor das coisas. Buscam as coisas em primeiro lugar e não o Senhor das coisas. Então tem acontecido no mundo cristão uma inversão dos valores espirituais. E essa inversão, ela pode ser categorizada em 3 formas. Primeira delas, a ambição desmedida. Pessoas dispostas a destruir a reputação, a fé e a própria vida para ganhar dinheiro que talvez jamais terão oportunidade de gastar. Eu estava conversando outro dia com alguém aqui que me disse que um desses jogadores famosos, ganham por segundo cerca de 385 reais por segundo. 385 reais por segundo. É muita grana. Cristiano Ronaldo, lembrei, o jogador Cristiano Ronaldo. É muita grana. Quando ele vai gastar tudo isso? Nunca. Nunca. Certo? Nunca vai gastar. Outro ponto importante é a teologia distorcida, tá? É muito comum vermos hoje líderes religiosos proclamando a cilada antibíblica de que sucesso material é equivalente à fé verdadeira. Dizem que o verdadeiro crente, ele tem que possuir o melhor desta terra, E é muito comum a gente ver muitos líderes hoje, religiosos, esbanjando em redes sociais, com carros de luxo, com ações suntuosas, esbanjando ouro e tudo aquilo que é valioso que o dinheiro pode comprar, explorando a fé alheia, em busca de mais e mais recurso financeiro, e isso parece que nunca alcança um fim. E outra inversão de valor é a perda também de equilíbrio, colocando o ganho de bens como prioridade em vez de fidelidade ao Senhor. Todas essas distorções, elas afastam as famílias do verdadeiro propósito da mordomia cristã. Essa inversão de valores, e vou repetir isso aqui durante a semana, o próximo quadro, é o nosso relacionamento com 3 áreas da vida. 3 áreas da vida, pode passar lá para mim.
3 áreas. Quais são essas 3 áreas? A primeira delas é a segunda e a terceira, as coisas. Como nós nos relacionamos com esses 3 itens? Como? A Bíblia nos orienta que em relação a Deus, nós devemos fazer o que com Deus? Nós devemos adorar. O papel do Filho de Deus é adorar a Deus. Em relação às pessoas, o que devemos fazer? Amar as pessoas. E em relação às coisas, o que devemos fazer? Usar. Então, Deus nós adoramos, as pessoas nós amamos e as coisas nós usamos. Mas essa inversão de valores tem causado que o ser humano está pretendendo fazer o que com Deus? Usar a Deus. O ser humano está pretendendo usar Deus, ordenando Deus que faça isso ou aquilo, tornando Deus apenas uma fonte de recursos para benefício próprio. Em relação às pessoas, na inversão dos valores, as pessoas que nós devemos amar, é bem comum hoje, na verdade, a gente não mais amar as pessoas, né? Cada um está vivendo para si, de maneira egocêntrica, egoísta e distante. E é muito comum hoje nós vermos a sociedade adorar as coisas. Adorar as coisas. Às vezes pessoas, né? Às vezes adoram pessoas no lugar de Deus, e vão trocando todo o papel daquilo que nos tornaria pessoas mais felizes. Então nós precisamos entender o que Provérbios capítulo 30, verso 8 e 9 nos ensina. Provérbios 30, 8 e 9 nos ensina. E fala ali da sabedoria do equilíbrio. Como equilibrar a nossa fé e a nossa espiritualidade. Então, o sábio que escreveu Provérbios 30 diz assim: não me deis nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me apenas o alimento necessário, porque estando farto, eu te negaria e diria: quem é o Senhor? E sendo pobre demais, poderia furtar e desonrar o nome do meu Deus. Quanto nós precisamos? Nós precisamos apenas do suficiente, o necessário, para honrarmos o nome do Senhor através da nossa vida, em toda a jornada que nós temos aqui nesta terra. Então, o verdadeiro objetivo da vida precisa ser fiel, servindo a Deus, à família e ao próximo em necessidade. Qual é o objetivo da sua vida? Ser fiel a Deus, servindo também à família e ao próximo em necessidade. A palavra mordomia, então, ela tem a ver o significado de cuidar da casa,
O mordomo, então, ele é o chefe encarregado de controlar a casa ou os bens de um senhor, que é o verdadeiro proprietário daquilo que o mordomo cuida. É uma palavra portuguesa composta de mor, principal, controle, e domia, que é casa, propriedades. E há uma correlação bíblica com tudo isso, onde Deus estabelece lá no Éden o homem como mordomo de toda a criação divina. Desde lá no Éden, Deus estabelece o homem como mordomo. Mas o dono de tudo é Deus. Deus é o dono de tudo. Então tudo que nós temos não é nosso. Nem a nossa própria vida é nossa. Tudo vem de Deus e é de Deus. E nós somos apenas mordomos. Então não se orgulhe tanto. Apenas reconheça Deus como aquele que tem confiado a você a administração, a mordomia dos recursos que tem chegado até você. No Salmo 24, no verso 1, deixa bem claro, dizendo que do Senhor é a terra e a sua plenitude. O Senhor é a terra e a sua plenitude. E tudo que está na terra, sobre a terra, é do Senhor. Então o conceito bíblico de mordomo, ele é muito claro. No Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, a palavra mordomo refere-se a um administrador ou encarregado de bens materiais. Também se aplica aos encarregados dos tesouros espirituais contidos no Evangelho, conforme 1 Coríntios, capítulo 4, o verso 1 e 2. Pode ser também como despenseiro. A Bíblia traduz mordomo também como despenseiro, alguém que toma conta da despensa, os recursos da casa e que deve prestar contas ao proprietário. Como família cristã, a família cristã então ela é guardiã da mordomia fiel em todas as suas dimensões. Diante disso, então, indo para finalizar, precisamos enxergar os verdadeiros valores da vida. Quais são os verdadeiros valores? No Salmo 37, no verso 16, diz que vale mais o pouco que tem o justo do que as muitas riquezas dos ímpios. Vale mais o quê? Pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. A gente vê o mundo hoje passando fome, O mundo passando fome. Se as 7 pessoas mais ricas do mundo abrissem mão dos recursos que tem, o mundo seria outro. Mas alguns colocam o dinheiro em primeiro lugar. Mas a Bíblia, ao contrário, indica que Deus deve ser primeiro. Amém, Senhor. Pergunta para reflexão: Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida? Você já parou para pensar nisso? De verdade? Riqueza e fé não são incompatíveis, tá? Mas vale mais o dinheiro com Deus, pois sem Deus o dinheiro não valerá nada no dia do juízo. Isso precisa estar claro. Não está se dizendo que quem serve a Deus tem que ser pobre. Não é isso. E que não tem como servir a Deus e ter recursos financeiros. Não é isso. Mas é quem ocupa o primeiro lugar no nosso coração e na nossa vida. Então a abrangência da mordomia a gente precisa enxergar. Voltando lá para Mateus capítulo 6, o texto diz assim: mas buscai em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. A mordomia, ela alcança todo o reino de Deus. A palavra
cônomos, que foi transliterada para o português como ecônomo, no sentido de gestor, é a palavra mordomia, que aparece nos escritos sagrados. Então todo ser humano é mordomo, apenas um gestor e usuário, porque tudo de fato pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Tudo aqui. Alguns pontos do tudo vou mencionar aqui. Alguns pontos está incluído no Ecônomos. Primeiro item que eu quero mencionar são os bens materiais, propriedades, dinheiro, posses, recursos naturais, tudo pertence a Deus. Dons imateriais, os talentos que nós temos, o talento que você tem, suas habilidades, conhecimento e sabedoria, isso tudo vem de Deus e pertence a Deus, e é Deus quem permite que a gente tenha tudo isso. É Deus quem permite. Quanto ao nosso corpo, a nossa saúde física, sentimentos, pensamentos e ações, precisamos aprender a ser mordomos de todas essas coisas, do que nós pensamos, do que nós sentimos, da nossa saúde. Quanto você investe na sua saúde? Esses últimos anos tem sido bem focado a questão do cuidado com o corpo, né? Aqui em Santa Isabel virou febre correr de noite, né? A gente passa por aí, a gente correndo adoidado para tudo quanto é lado. Não é verdade? Correndo. Esse é o 4º ano que eu estou completando aqui em Santa Isabel. Se eu for contar a quantidade de academia que surgiu do dia que eu cheguei aqui até agora, surgiram inúmeras academias nesses últimos 4 anos. E todas elas funcionando. E está abrindo mais. Porque as pessoas parecem que estão cuidando melhor da saúde física. E isso não é ruim. Tá? Isso não é ruim, isso é bom. Será que nós cristãos não deveríamos cuidar melhor da nossa saúde também? Mas não é só fazer exercício, né? Tem a ver com a alimentação, com o sono, com a água e uma série de outros fatores para nós vivermos bem. Cuidar dos nossos sentimentos. Você consegue controlar seus sentimentos? É difícil falar disso, né? Controlar sentimentos. Controlar um ataque de raiva, por exemplo. Conseguir segurar a língua para não dar uma resposta agressiva para alguém. É difícil fazer isso. Mas como cristãos, é nossa responsabilidade como mordomos nos enxergar e produzir frutos daquilo que nós representamos. E os nossos pensamentos e ações também. A palavra mordomo, ela inclui os nossos relacionamentos, a família, como valorizamos a família, o casamento, o relacionamento conjugal, hoje tão profundamente atacado com os vários tipos de relacionamentos que são aceitos hoje pela sociedade. Na Bíblia existe só um tipo de relacionamento conjugal. Deus criou apenas um homem e uma mulher. Qualquer outro tipo de relacionamento que passar disso não tem a aprovação de Deus. Não tem a aprovação de Deus. Tá? Não tem. Porque Deus não criou 2 homens, né? E disse que eles deveriam se multiplicar. E nem criou 2 mulheres e disse para elas se multiplicarem. Foi um homem
e uma mulher. Então precisamos ser mordomos dessas áreas também na nossa vida, na nossa família, e instruir os nossos filhos dentro desta pegada, dentro dos ensinamentos da palavra do Senhor. Não deixar que as coisas fluam natural, porque o mundo é mau. O mundo é mau. E Deus nos tornou mordomos de todas essas coisas. Mordomos da comunidade que nós fazemos parte. Será que nós somos bons mordomos da comunidade que fazemos parte? Contribuímos para o bem-estar da nossa comunidade, para bons relacionamentos entre os membros dessa nossa comunidade, para a sociedade onde nós vivemos? Somos mordomos também do nosso próprio planeta. Deus criou tudo perfeito e disse, entregou na mão do homem. O mundo foi dado à humanidade para dele cuidar e controlar. Deus nos mordomos de todas essas coisas, porque a mordomia cristã, ela é completa e ela abrange todas as dimensões da vida. Por isso, você e eu temos responsabilidade familiar, porque o reino de Deus, ele vem em primeiro lugar e abrange tudo. A gente precisa aprender a viver a partir do nosso relacionamento com Deus. Como é viver a partir do nosso relacionamento com Deus? É colocar Deus em primeiro lugar. E todas as outras decisões, a gente buscar a aprovação de Deus. Vou fazer um negócio, Deus aprova esse negócio. Vou começar um namoro, Deus aprova esse namoro. Vou começar a construir, comprar um terreno para construir a minha casa, Deus aprova esse lugar. Vou procurar um emprego, Deus aprova esse emprego. Para que eu quero essas coisas? Então, assim, Deus precisa ser o nosso ponto de partida sempre. Só que o inverso disso é que a gente às vezes age assim: Deus, eu vou fazer tal coisa, por favor me abençoa. A gente quer que Deus abençoe qualquer coisa que a gente vai fazer. Não é assim. As famílias devem ensinar a responsabilidade e princípios de gestão dentro de casa, de modo geral, financeira, espiritual, a cidadania responsável, sociabilidade saudável, responsabilidade doméstica, gestão financeira equilibrada. A família deve ser uma bênção para a igreja e para a sociedade, para o mundo, através de seus descendentes. Como cristãos, nós temos essa responsabilidade de entregar o amor de Deus por palavra e por exemplo. Temos a responsabilidade de ensinar nossos filhos a fidelidade. O dinheiro, ele está no reino de Deus, e é uma forma prática de experimentar e ensinar aos filhos a seriedade da vida cristã, na fidelidade, nos dízimos e nas ofertas. O texto de Malaquias 3,10 é muito claro: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Fidelidade em dízimos e ofertas é reconhecimento de que Deus é o dono de todas as coisas. É nos colocarmos como dependentes daquele que é o dono de todas as coisas. É pôr a nossa confiança naquele que é o dono de todas as coisas. Princípios claros, estabelecidos pela palavra de Deus. Então, a oferta mais sagrada que nós precisamos
encontrar na nossa vida é buscar o reino de Deus, buscar a justiça do reino de Deus. E essa justiça é o próprio Cristo, conforme mencionado em 1 Coríntios, capítulo 1 e o verso 30. Na Bíblia, a oferta, ela tem a ver com um todo, com algo completo. E o significado espiritual da oferta tem alguns importantes. O primeiro deles é o holocausto total. Tudo. Deus não aceita um coração dividido. Tudo para Deus é sagrado. E a cruz do Calvário acha-se estampada em cada pão que a gente come, pago pelo sangue de Jesus Cristo. E reflete-se então em toda fonte de água e todo recurso. O significado espiritual da oferta é uma entrega pessoal, entrega da energia, do nosso corpo, do nosso tempo, dos nossos talentos, dos recursos, de tudo que nós somos e temos. Dizem que tempo é dinheiro, não é verdade? E de fato, tempo é dinheiro. E tudo que nós temos também. Porque tudo que nós temos foi empregado tempo para adquirir. Tempo de trabalho, de dedicação, de esforço. Contudo, quando a família santifica uma parte, reconhece a Deus como dono de tudo aquilo que nós temos. Seja tempo, energia, seja talento, recurso ou qualquer outra coisa. Então, concluindo, precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar. Deus deve ser o primeiro, porque somos seus mordomos e não donos do que nós temos. Apenas mordomos. Precisamos, com muita intencionalidade, ser exemplo familiar também, porque Ele chama a família a dar exemplo de fidelidade em tudo, não apenas em finanças, não apenas em dinheiro, mas em todas as coisas. E por fim, precisamos compreender que a oferta sagrada, quando dedicamos a Deus o nosso tempo, talento, corpo e bens, essa oferta se torna sagrada, porque representa o próprio Cristo. Ele pagou o preço por todas essas coisas lá na cruz do Calvário, para que você e eu pudéssemos servir a Deus de todo o nosso coração. Amém. Deus, Ele não quer o nosso mal. Deus, Ele quer a nossa salvação. Deus, Ele quer o nosso coração. Deus quer que a gente sirva a Ele com gratidão. Eu não sei quão grato você é a Deus. Eu não sei disso. Eu não sei quanto Deus tem te abençoado, mas você sabe. O texto que nós lemos, iniciados, nós buscar em primeiro lugar o seu reino. E de verdade, eu acredito que se nós estamos aqui nessa noite, é porque nós queremos buscar a Deus em primeiro lugar na nossa vida. Creio. E buscar a Deus em primeiro lugar é tornar Deus prioridade em todas as coisas. E eu gostaria de convidar você. Eu sei que todo mundo aqui tem seus trabalhos, tem suas lutas durante a semana. A gente cansa, não é verdade? Mas eu gostaria de pedir a você que fizesse essa semana uma semana de sacrifício na sua vida. De mesmo cansado, cansada, chegando do trabalho, quem sabe já às 7h30, de talvez nem ir para casa, vem para a igreja. Vem para a igreja. Bora fazer esse esforço juntos, de buscar a Deus em primeiro lugar. De tornar o nosso desejo de adorá-lo, sempre aprendendo um pouco mais, porque Deus, Ele tem mais para nos ensinar como viver a adoração em família. Nós vamos orar para finalizar,
E nós vamos cantar um hino antes da oração. É um hino bonito, vocês conhecem ele. É um hino que fala de adorar, de servir, de amar, do desejo do nosso coração. Enquanto a gente vai cantando esse hino, nós temos 2 diáconos aqui à frente que estarão passando as salvas. Aquele que preparou sua oferta pode devolver o dízimo também, quem é membro aqui da central. Os membros de outras congregações não precisam devolver dízimo aqui, tá? Agora cada um na sua congregação. Oferta, cada um fica à vontade para devolver. Até porque vai ajudar também com a água, com o copo de cantar, que a gente vai usar durante a semana toda aqui na igreja. Amém? Vamos colocar em pé. Vamos cantar juntos o hino para finalizarmos essa noite. Meu coração. Seja o teu. Lemos a tua palavra hoje, mas buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. Que todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. Cada um de nós aqui sabe quais são as outras coisas que necessitamos. Mas queremos, Pai, em um só propósito nessa noite, te dizer que nós queremos, ó Pai, te buscar em primeiro lugar na nossa vida. Amém. Nos ajuda, Senhor, por favor, a encontrar o caminho e a maneira de ter amor suficiente no nosso coração, para que o Senhor ocupe o primeiro lugar no trono da nossa vida. Amém. Que nada, Senhor, e nem ninguém venha ocupar esse lugar. Nos negue, ó Deus, em segurança, cada um aqui de volta para os seus lares, os de mais perto, os de mais longe, e nos traga, Deus eterno, amanhã, para continuarmos a nossa jornada. É o que eu te peço, entregando a vida de cada um aqui, ó Pai, em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe você. Amanhã, então, iniciaremos às 19h15 o momento de louvor, tá? Então você pode chegar a esse horário, já seguir cantando com a equipe de louvor que estará aqui amanhã.